Tech está no ar, meu nome é Cássio Politi e aqui com a Positivo S+, a gente hoje vai falar de robôs ajudando as empresas a comprar melhor. E como de praxe, eu tenho aqui a Estela, a nossa especialista aqui em assuntos ligados à tecnologia, a minha co-host virtual aqui do Think Tech. Tudo bem, Estela? Eu tô bem, e você? Tudo bem também. Olha, eu li que empresas já estão usando robôs, né? Na verdade, inteligência artificial, agentes de IA, nos processos de compra. Sim, isso é verdade. Muitas empresas já usam inteligência artificial para compras. Os robôs ajudam em várias atividades, como análise de fornecedores, previsões de demanda, automação de pedidos, detecção de fraude e otimização de preços. O benefício disso, né, Estela, geralmente é o ganho de eficiência, mas eu imagino que tenha benefícios adicionais. Sim, tem muitos. Além de ganhar velocidade, a inteligência artificial ajuda a errar muito menos, negociar melhor com base em dados e tomar decisões mais estratégicas. No fim das contas, a empresa fica mais inteligente, e não só mais rápida. E para o bate-papo de hoje eu tenho o prazer de receber a Gabriele Areias, que é gerente-geral de suprimentos da Wilson Sons, empresa reconhecida pela sua experiência de mais de 188 anos. Gabriele, é muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. Obrigada, Cássio. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Estou feliz aqui de estar na minha primeira experiência de podcast. Vamos ver como é que vai ser. Tô animada. Muito bem, e o Duarte em questão é o nosso Arones Duarte, aqui da Positivo S+, que co-apresenta alguns episódios comigo. E Arones, é sempre bom ter você aqui. Obrigado por mais uma vez participar com a gente. Eu que agradeço, Cássio. É sempre um prazer conversar com você e também com os convidados, né? É isso aí, no caso, a Gabriele hoje, que tem aí uma vasta experiência e uma recente experiência, né, ligada ao uso de IA, né, numa empresa como a Wilson Sons, que caminha aí para 200 anos de vida. Não são muitas, não sei quantas são no Brasil, empresas operando hoje que já começam a enxergar ali, né, para daqui a alguns anos o aniversário de dois séculos de vida, né? E ao mesmo tempo, com toda essa trajetória, a Wilson Sons adota, né, a tecnologia como meio e não como fim, que é o propósito da tecnologia, é o propósito que a gente adora abordar aqui no podcast, né, de forma super moderna, super up-to-date para fazer os seus processos serem mais eficientes, né? E aí eu queria te perguntar justamente nesse sentido, Gabriele, o que motivou, né, a decisão de vocês de introduzir automação, robôs, no processo de compras da Wilson Sons, que é aquele que você, né, no qual você trabalha no seu dia a dia? Maravilha. Nossa trajetória começou lá em 2020, quando a gente fez o nosso primeiro desenho de jornada de futuro, do que a gente pensava de suprimentos e como a gente entendia que a tecnologia poderia apoiar a gente no nosso processo e trazer produtividade, e excelência de atendimento para os nossos usuários. Então, como a gente faz, como você mencionou, a Wilson ela é um grupo com 7 negócios distintos, onde a gente tem uma diversidade muito grande de compras espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Então, para a gente conseguir dar conta na velocidade que o negócio precisa, até por conta de ser uma empresa de serviço, a gente não tem aquela padronização e organização como uma indústria, então tem muitas demandas urgentes. Então, a gente tinha dois caminhos a seguir: ou aumentar o número de headcounts, ou a gente seguir por um processo de digitalização da nossa área, para a gente conseguir atender dentro das expectativas dos nossos usuários. Então, foi nesse intuito que a gente começou a nossa jornada lá em 2020, onde a gente fez o nosso desenho e veio cumprindo ele, o roadmap, até aqui. Então, eu sou suspeita para falar, mas acho que a gente tem sido bastante bem sucedido nas iniciativas que a gente vem implementando, até quando a gente analisa os nossos números, né, de 2023 para cá. A gente teve uma alavanca muito grande em todos eles, e a gente vem melhorando a cada ano as entregas para os nossos usuários e até a percepção deles também, né, de atendimento, que melhorou bastante, mudou a nossa visão, né? A nossa área tinha uma visão bastante burocrática, que demorava, não entregava tanto resultado quanto poderia, que a gente agregava valor só nas grandes compras e negociações, mas que no dia a dia a gente não conseguia dar conta da velocidade do negócio, e hoje a gente consegue perceber que isso vem mudando.
a percepção do usuário, né? Os números veio na frente, né? As entregas, e hoje a gente consegue não só apresentar os números através de indicadores, mas também a percepção dos nossos usuários. Então tem sido uma caminhada prazerosa, né? Do ponto de vista de entrega para os nossos usuários e que vem trazendo um resultado bastante promissor. Eu concordo contigo. A produtividade sempre é um grande motivador, não é verdade? Né? E alinhado à produtividade, e vem também a questão do custo, né? Usar a tecnologia como um meio, né, e a nosso favor, a gente consegue fazer mais com menos, ou até mesmo com o mesmo, não é verdade? Então você mesmo expôs que precisava atender uma demanda, né? E a solução seria aumentar o headcount? Não, o nosso orçamento está cada vez mais curto. Na verdade, a gente tem mais desafios e menos orçamento, né? Então, utilizar a IA, eu acho que é necessário para aumentar a produtividade e dar vazão aí às demandas da empresa, de fato. Com certeza. Até comentando um pouco de um case de sucesso que a gente teve, lá em 2020 a gente implementou o nosso primeiro procurement, nosso processo dele era todo manual. Então, todas as interfaces com os nossos fornecedores eram por e-mail. Imagina a loucura, né? A gente faz 99 mil transações de compra ano. Imagina a gente tendo que transacionar a maioria delas por e-mail com os fornecedores e equalizar em planilhas de Excel. A gente contratou um sistema o qual a gente ajudou muito nesse processo e que, pautado em cima desse procurement, a gente começou a adicionar nossos robôs para conseguir trabalhar, já que a gente começou a ter um processo uniformizado e padronizado através de um sistema. Óbvio que dá sempre para fazer por e-mail, dá, né? Aumenta a complexidade. Então, ajudou muito a gente nesse processo. Então, a gente fez o go live desse procurement em 2021, que é o Coupa, e a gente conseguiu até integrar as requisições que vêm de sistema legado, então tá tudo, 100% das nossas compras dentro desse único sistema. E foi quando a gente, lá em 2022, se não me engano, fez o Go Live da nossa Sofia. E aí a nossa Sofia, já a nossa robô comprador, que ela é responsável por comprar a nossa cauda longa, o MRO da companhia. Então a gente está falando aí de 20 mil transações ano. Ela compra 57, 58. A gente bateu o recorde esse mês agora, 58% do nosso backlog de demandas de material da companhia. Hoje ela é responsável por executar a compra sozinha de forma autônoma, sem interferência dos compradores. E isso que a representatividade de spend é super baixa. Então, para a gente trouxe bastante produtividade, que o comprador parou de fazer compras menores, que não tem tanto ganho financeiro para a companhia, e focar no estratégico, que é o mais relevante para a gente. Então, isso foi bastante legal. Foi até um projeto que a gente ganhou um prêmio do Embraer, que em 2023, Sofia vai às compras, no quesito de inovação. Então, foi o nosso robô. Até depois a gente fez bastante benchmark dele, ele foi bem customizado para atender a nossa demanda. A gente fez bastante benchmark até com outras empresas, enfim, hoje tem outras no mercado que também tem esse tipo de solução que traz bastante resultado, tá? A gente também, esse ano, fez o Go Live do Ravi, que é o nosso comprador de serviços, que é responsável por fazer toda a parte de especificação técnica junto com os usuários. Então, é uma forma da gente tentar padronizar isso, o escopo de serviço chegar mais redondinho para o comprador comprar ou para a Sofia comprar. Porque aí, quando chega o escopo certinho, a Sofia ela consegue assumir aquela compra dependendo da categoria. Hoje ela já está comprando 25% do nosso backlog de serviços de forma automatizada. A gente tem uma meta esse ano de atingir 40% até o final do ano. Meu sonho, até já tinha comentado com o Cássio em outra oportunidade, é eu chegar de manhã e o backlog tá 100% na rua, automatizado, sem ter interferência de comprador, e o comprador atuar mesmo no que é importante, relevante, que é na negociação, né? Tá tudo já no mercado, já sendo orçado pelos fornecedores. Então, esse é o meu desejo aí, que a gente está perseguindo. Bom, e 58% das transações sendo executadas pela Sofia, as IAs mulheres das nossas vidas, né? Aqui a gente tem a Estela, que também ajuda bastante a gente, e ela em dada operação, ela consegue 55, 60% de retenção de tudo que era atendido por humano. Então, Legal. né, vocês também aplicaram da mesma forma, o que é simples e repetitivo, né, tende a ser substituído por alguma solução que vai trazer uma escala, alta produtividade e assertividade, não é verdade?
E, né, aplicação diversas. Pegando esse case, eu ouvi a gravação anterior, e compartilhei internamente aqui. Já tem um montão de pessoas aqui na área aqui querendo conversar contigo para entender como você fez aí, né? Para usar esses robôs, né, a seu favor e negociar. Porque compra de produto é simples, mas serviço é complexo. E é muito complexo, porque são muitas as variáveis. E quando vem de TI, que é o que eu mais estou habituado a tratar, né? Aí que as variáveis, acrônimos e complexidade aumenta demais, né? E como vocês Verdade. fazem, ou se você ainda não faz, né? Como é que você pretende negociar projetos como esse de serviço nas áreas de TI? Então, quando a gente fala de TI, a gente tem duas vertentes aqui na área, é um espectro até bem representativo, obviamente isso vem avançando, todas as empresas, né, a conta de TI, ela só vem aumentando. Então, a gente tem a parte inicial, que é começar do zero, né, a contratação de um sistema novo, esse eu entendo que tem bastante complexidade. Hoje, com a solução que eu tenho, ela não conseguiria fazer, talvez um arredondamento ali de escopo inicial para a gente mandar para o mercado, ok, ela conseguiria fazer, mas a gente desenhou a nossa Sofia para cumprir algumas etapas. E ela não é obrigada a fazer todas elas. Dependendo da categoria, ela vai fazer uma parte e não vai fazer outra. A MRO, ela cumpre a etapa até o final. Na parte de serviço, o que que a gente pensa? Olhar o escopo, ver se está funcionando. Criar uma vendor list, mandar para o mercado, isso aí ela consegue fazer tranquilamente. O próprio usuário, dentro do formulário, pode sugerir fornecedores também, eles serem convidados para o evento de sourcing. Mas a resposta, aí sim, nesse caso, teria uma interação mais qualitativa ali do comprador nesse primeiro momento para fazer as conversas, rodadas de negociação. Talvez num segundo momento, uma maior maturidade, a gente tentar avançar um pouco mais com o IA nesse sentido. Mas quando a gente fala do ponto de vista de escopos de serviços menos complexos, esse sim a gente já tá fazendo. Tipo, compra de frete básico, spot. Hoje, inclusive, eu tenho a Sofia, ela cria um leilão reverso, já faz, manda para o mercado, já executa a melhor compra dentro do prazo que o usuário precisa, sem nenhuma interferência. Compras de locação de equipamentos a gente já está colocando também, que são itens mais simples e objetivo. Então, algumas coisas de serviço ela já consegue fazer de forma autônoma, sozinha. E as renovações, porque aí, como as empresas de TI, elas nunca esquecem dos reajustes anuais. Então, tem empresa que não tem isso organizado, mas empresa de TI, não adianta você fingir que não está esquecendo, que esqueceu que eles entram em contato para repassar o reajuste. Empresa de TI nunca esquece. Então, e nesse caso, como a gente tem todos os nossos contratos acordados dentro de sistema, a gente pensa assim, já começar a utilizar esse ano para a gente comprar, renovar os nossos acordos via. E aí ele já tem os indexadores de mercado, já tem os parâmetros, targets que ele possa negociar com o mercado. E aí, caso esteja fora dos parâmetros, aí um comprador humano vai ter que entrar para interagir com aquele fornecedor, né? Então, hoje a gente já pensa nessas duas frentes, né? Quanto a uma contratação inicial, que essa sim é mais complexa, até porque quando a gente fala de sistemas tem muitas nuances, né? E detalhes que fazem diferença, talvez, para o business da companhia, né? Que vai adquirir aquele item. Não é só preço, né? Tem um custo-benefício envolvido dentro da contratação. De fato. Então a Sofia já está apertando sem dar um abraço, pelo visto. Uhum. No que ela tem autonomia, a gente viu segurança, sim, né? Como um processo que já está bem robusto desde 2022, a gente começou não dando autonomia nenhuma, ela só podendo comprar itens até R$ 5.000. A gente começou bem devagar, pequenininho, testando, até porque se a tecnologia, quando ela não está muito bem apurada e bem certinha, ela pode escalonar um problema enorme, né? Uhum. Então, a gente foi bem devagar, sentindo segurança, como a gente está indo com o serviço também. Tá comprando 25%, a gente pretende até o final do ano comprar 40% dos serviços, mas fazendo uma análise robusta de todos os serviços que a gente está pensando em colocar nela, se realmente não tem risco, se é um risco controlado. Inicialmente, o comprador ele faz check de tudo para saber se a gente garantir que ela está fazendo a compra correta e a gente evitar ruídos. Então, a gente tem bastante cauteloso nesse sentido. E quanto tempo leva essa curadoria por fluxo, né? Porque eu estou entendendo que você, né, cria um fluxo ou uma linha de atuação, faz a curadoria para só assim depois dar mais liberdade, né? Aumentar o escopo e partir para o próximo. Quanto tempo mais ou menos leva essa curadoria? Olha, o que eu tô medindo hoje é a performance dela, tá? Então, hoje, quando eu comparo
a média de um comprador que compra MRO, que hoje é o foco principal dela, né, os 57%, qual é a média que ela faz? Hoje ela é 43% mais rápida que um comprador humano. Isso já é um fato. Então, Uhum. a gente mede o percentual de SLA, de compras do comprador humano versus o que ela está comprando. Então, hoje ela é 43% mais rápida que um comprador humano, com volume muito maior do que o comprador humano, obviamente, está operando, porque ela é 24%, né? Ela opera qualquer horário, chega uma cotação, fechou com o número de cotações, ela já encerra o evento, já tem autonomia, ela faz isso em vários horários diferentes, por isso que não dá para comparar performance. Ah, o seu comprador humano é ruim, não. É porque ela trabalha em horários que ele não trabalha. Ela, inclusive, final de semana, se tiver comprador, o fornecedor que quiser responder e ela entender que aquele preço adequado está dentro do target que ela tinha sugerido, ela consegue fechar o evento de source e seguir em frente. Então, acaba isso apoiando e ajudando muito ela. E aí, a curadoria feita por cada comprador aqui na Wilson, como acontece? A gente trabalha como gestores de categorias. Então, a gente tem muito o perfil de interno dizendo o seguinte: a Sofia ela é um assistente seu de utilização. Então, você tem que acompanhar o que ela está fazendo, ser responsável pela aquela demanda, não é a Sofia. Até porque ela pode mandar uma vendor list para o mercado, não conseguir nenhuma cotação, vai ficar lá parado. Ela não conseguiu achar nenhum fornecedor adequado para aquela compra. O comprador humano tem que atuar, interagir com o usuário, entender o que está acontecendo, se é um item descontinuado. Então, ele é responsável pela categoria dele e a Sofia atua como um assistente dele. Então, ele é responsável de finalizar a curadoria ou acompanhar o que, porventura, quebra no meio do caminho e ela não consiga executar dentro do SLA da companhia. Então, a gente tem o SLA para cumprir e aí ele tem que fazer essa curadoria dentro desse SLA, não pode estourar, até porque a gente tem metas atreladas de SLA de atendimento. Então, hoje, 98% das nossas compras tem que ser dentro do SLA. Bacana. Então, sua equipe também contribuiu para que ela aprenda mais, né, e contribua mais também, pelo visto, né? Então, você dividiu a tarefa de curadoria para todos os compradores, pelo que eu estou entendendo. Isso, cada comprador responsável pela sua categoria que ela atua. Então, a turma percebeu que a tecnologia não era um ofensor para o emprego delas e que a gente tinha que olhar do ponto de vista seguinte: cara, ela está tirando um trabalho operacional que eu não gosto de fazer. Ótimo. Que aí eu vou conseguir ter tempo para fazer o estratégico que hoje o comprador não fazia. Antes de a gente comprar nosso procurement, a gente fez um trabalho grande de tempos e movimentos para entender quanto tempo que o comprador levava para fazer várias etapas. O processo R2P é um processo super longo, né? Que começa da requisição, vai até a chegada do material. E a gente percebia que eles faziam um monte de coisa menos negociar. Não tinha tempo, sei lá, 20% do tempo dele que era para negociar, que é o mais relevante da atividade. E hoje a gente consegue dar mais tempo de qualidade para o comprador conseguir negociar. A gente aumentou muito as nossas compras por acordo, por conta desse tempo disponível do comprador para fazer essas negociações. Então, hoje, 75% das nossas compras são automatizadas por acordos de fornecimento, onde a gente só faz a negociação anual, semestral, enfim, dependendo do que a gente fechou com o fornecedor. E aí eles viram, né, com bons olhos. Hoje a gente tem os estagiários. Eles operam alguns com Sofia e outros manual para aprender como é que faz uma compra manual. Eles odeiam compra manual. Gente, eu detesto. Nossa, é muito bom comprar com a Sofia. Eu não suporto ter que abrir um sourcing do zero, fazer vários cliques. E aí esses estagiários novos já chegam com um outro mindset, né, de tecnologia mais acurada. Então é curioso, né? Quando a gente conversa com eles, eles detestam quando não tem a Sofia dando suporte. É uma geração nova que chega mais, né, mais não, é 100% digital, né, mais acelerada que a gente, né? E eu vejo que é uma mudança cultural também, né? Além disso, quais outras mudanças relevantes aí você entende que essa eficiência e acurácia trouxe para o procurement? Não, além de trazer a produtividade, eu acho que o principal foi a gente fazer a nossa virada de chave de percepção de atendimento do nosso usuário. Para mim, o ponto alto é isso. A gente está ali, a gente é uma área que está ali para suportar a nossa área de operações e ao cliente final, e a gente conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Acho que o maior ganho foi esse. A gente conseguir ter uma cadeia mais linear, com menos ruptura, para conseguir atender os nossos clientes internos da melhor maneira possível. Tem falhas ainda? Tem, é impossível não ter. A gente depende de fornecedores, a gente está falando de 99 mil compras ano, é um volume enorme de itens sendo comprados ao longo do ano, mas
o número de erros diminuiu absurdamente, né? De atrasos, a gente consegue manter uma estabilidade. Eu acho que isso que acabou acreditando, né? Porque a gente veio numa melhora, mas acho que a preocupação do usuário era a gente ter altos e baixos, né? E eles viram que a gente conseguiu manter, né? Está estabilizado já há quase 2 anos, dentro de um padrão bacana aí de entrega. Sem contar também a questão do turnover da área, né, que minimizou bastante os impactos. Então, eu até, acho que não sei se eu cheguei a comentar com o Cássio anteriormente, acho que o pior momento da minha carreira foi em 2023, acho que foi pior do que a pandemia, que a gente sofreu, que a gente sofreu com 40% de turnover da área. Então, você olhar para o lado, não ter comprador para comprar. E o mercado, obviamente, levou os melhores. A gente teve um aquecimento do oil and gas, que é um mercado, né, que tem, enfim, um salário bem diferenciado. A gente perdeu 40% naquele ano. Foi um caos. E a gente não tinha automação. A Sofia estava começando, sei lá, ela comprava 20%, era bem pouquinho. A gente entrou com BPO, contratamos a toque de caixa, a curva de aprendizado é grande, é uns 6 meses para o comprador conseguir operar bem, conhecendo todos os processos, são vários sistemas. Então, hoje a gente teve já turnovers, não nem próximo de 40%, obviamente, sei lá, 20, 25%, e a gente consegue suportar bem tranquilamente. A gente teve um aumento do ano de 2024 para 2025 de 10% de volume e a gente não teve problema nenhum. As automações dando conta do recado e a gente andando suave, sem intercorrências. Então, esse que foi um dos maiores benefícios aí da gente ter essa tranquilidade da companhia. Cara, é infinito? Qual é o aumento que vai ter que as automações não vão suportar? Não sei, a gente ainda não chegou nesse limite, né? Pode ser que tenha. Então, por enquanto, a gente ainda tá indo bem, né? Mesmo com esses aumentos mais recentes, a gente está conseguindo operar bem. E com relação a automações, acabar por aí? Não. A gente está sempre inventando coisa nova. A gente, dentro do processo do R2P, a gente, obviamente, focou no início, né? Então, quer comprar efetivamente, e agora a gente está muito focado nas automações para diligenciamento. Hoje a gente tem um time grande fazendo diligenciamento, o volume aumentando, estando manual é um problema, é um caos. Então, no passado a gente teve uma oscilaçãozinha nesse indicador de pontualidade dos fornecedores para garantir a entrega. E esse ano a gente vai trabalhar fortemente em melhorar a nossa produtividade com tecnologia. Muito bom. E como essa história de sucesso começou? Qual foi o desafio apresentado para a área de compras? Como chegou até você esse projeto utilizando o IA? Então, o dia especificamente, eu estava de licença maternidade, quando o head anterior da área saiu da companhia, enfim, foi para uma outra oportunidade. E aí eu voltei de licença paternidade, fui convidada para assumir a posição como head da área. E aí, na época, eu me reportava para o controller da companhia. E aí ele chegou para mim e disse, a gente vai ter uma meta de IA esse ano. Aí eu falei assim, tá, mas qual é o recurso que a gente vai ter externo? É, enfim, mal sei fazer um prompt no ChatGPT, né? É a minha habilidade toda que eu tenho de IA. E aí ele falou, não, mas não tem recurso e eu vou dar um treinamento para o teu time e vocês vão ter que desenvolver internamente com as ferramentas que a gente tem. Na época, na hora, né, tremi na base, falei, ferrou, perdi meu PLR esse ano. E aí, a gente fez um treinamento, gente, o treinamento foi uma grata surpresa, porque como ele era um controller, né, obviamente ele contratou um sistema, desculpa, um treinamento de IA mais dedicado, com foco em contabilidade. E eu tinha bastante preocupação, tipo, poxa, como é que Suprimentos vai aproveitar esse treinamento, né? Mas foi ótimo, é porque ele acabava usando alguns exemplos como aplicar IA mais voltada para contabilidade, mas super acessível. Você conseguia entender como a gente conseguiria aplicar para outras soluções. E foi um treinamento assim super robusto, lá, 250 horas de treinamento, que dava um overview das principais ferramentas de IA, como criar um bom prompt, diferença de GPT, consultor, executor, híbrido, diferença entre agentes, GPTs, criação de agente, até conexão de front-end com a API ele deu, estava incluso dentro desse treinamento, e diversos casos práticos para a gente conseguir colocar em prática. E a gente tinha uma vez por semana, a gente podia levar exemplos reais de
problemas para a gente tentar resolver, ou a gente tentava resolver, se a gente não conseguisse, ali tinha alguns especialistas do curso, professores, instrutores que apoiavam a gente nessas entregas. Então foi assim que a gente acabou conseguindo fazer algumas entregas ao longo do ano em 2025. Foi assim, para mim foi um divisor de águas, assim. Aqueles mistificar, né? Para que que a IA serve, como é que a gente usa. Então, Uhum. foi para mim muito bom, acho que para o time como um todo. E a gente deu uma oportunidade de ouro, né? De treinar a, a equipe inteira para fazer o treinamento, deixar à disposição, é, por conta da gente sempre. Internamente, a gente sempre gosta de reforçar, né? Que a IA ela não vai substituir os nossos colaboradores, mas quem não sabe IA vai ser substituído por quem sabe IA. Então, Claro. é uma coisa que eu costumo reforçar muito com o meu time, e encorajei eles demais. É uma oportunidade de ouro que a companhia está dando, então vamos se dedicar. É uma carga horária puxada, mas acho que vale a pena para a vida, não só para trabalhar aqui na Wilson. Em qualquer lugar que você for, é um conhecimento que você não se perde. Então, a gente acabou trabalhando no passado esse aculturamento, né, da equipe, engajamento coletivo, a gente marcou reuniões de kickoff para que todos pudessem dar essas colaborações. Surgiram dessa reunião de kickoff mais de 90 possíveis iniciativas para a gente utilizar IA. E aí a gente acabou optando por algumas delas, a gente acabou elencando, né, as que estariam mais ganhos para a gente colocar em prática. Então, ano passado a gente fez o nosso primeiro consultor de status de follow-up de pedido, onde o usuário coloca o número do pedido e ele busca a informação, manda por e-mail. Então, a gente fez essa primeira aí, tudo interno, com as pessoas que cuidam de gerenciamento que começaram a criar usando seu conhecimento do treinamento. A gente montou também um consultor de busca de fornecedores, onde a gente estabelece alguns critérios específicos da companhia, ele já consegue fazer alguns filtros, traz 3 opções, traz por estado. Então, a gente criou um prompt que dá uma resposta bem bacaninha para o comprador, já mais formatado dentro do padrão que a gente precisa. E um outro que a gente criou foi um guia de procedimentos de suprimentos. Esse a gente acabou fazendo até no LM, como a Wilson ela usa as ferramentas da Google. Aí o LM é fácil para a gente conseguir distribuir isso para os usuários de forma de consulta. Então a gente tinha muitos documentos e informações que estavam na cabeça até de colaboradores, e a gente conseguiu colocar isso tudo como fonte de consulta. Deu mais de 300 páginas de material e o LM responde bem legal, assim. Então a gente coloca até uma dúvida. Ah, eu quero fazer uma compra. Eu posso comprar direto? Aí ele responde, a gente brincou, a gente botou um prompt para ele ser mais brincalhão. Poxa, você não pode comprar direto, tem que passar por suprimentos. A gente fez umas brincadeirinhas assim para dar uma quebrada no usuário. Então é bem legal a interação ali com eles. O que a gente está trabalhando agora é em front-end para ficar uma coisa mais amigável para os colaboradores. Esse ano a gente pensa em expandir mais também essa frente, a área de inovação está atuando com a gente. A gente quer expandir esse e a SAIA que a gente tem de consultor de suprimentos para também consultar processos. E ele tem API com o Coupa, que é o nosso procurement, para dar informações em tempo real para os usuários. Porque como aqui a gente trabalha num esquema de clusters, de CSC, então poucas pessoas têm acesso ao sistema efetivamente. Eles fazem umas solicitações por um sistema legado, um anterior, onde ele digita lá o que ele precisa, e ele fica ficando cego no processo, sem saber onde que está a etapa, né? E o comprador acaba sendo muito consumido para ficar dando esse tipo de informação. Então, a ideia é a gente, esse ano, ter a API e conseguir dar essa informação final para o usuário. Até a orientação de como ele abre requisição, criar um prompt que já abra uma requisição direta para ele. Então, a gente tem vários planos aí de futuro para a gente, agora que a gente está azeitando internamente o nosso processo, e agora a gente está numa etapa de como é que a gente pode apoiar o nosso usuário, o nosso requisitante, para ele cada vez mais a ser assertivo, né, nas aquisições, e a gente conseguir dar uma boa visibilidade, prestação de serviço para ele também. Sensacional. E os nomes? Da onde surgiram os nomes? Ah, Rafa? os nomes foram homenagem do time para mim. Eu fiquei grávida quando a gente estava no meio do projeto da Sofia. Aí eu saí de licença maternidade. Quando eu voltei, eu tive uma grata surpresa, porque toda hora pergunta, gente, qual vai ser o nome do robô? E as pessoas meio que não falavam. Aí um belo dia marcaram uma reunião para escolher o nome do robô. Aí quando eu entrei na reunião, era uma surpresa para dizer que eles queriam me homenagear, dando o nome da minha filha, que tinha acabado de nascer, que era Sofia.
se eu aceitava, né? Que eu poderia não aceitar, eu aceitei, acho que super lisonjeada, foi bem legal. E agora, quando a gente fez um novo robô que compra serviços, né? Os escopos que padroniza os escopos de serviço, para mim ia ser Sofia, né? Ah, continua com o mesmo, né? Para o usuário é meio que transparente, né? Ele não entende quando começa um ou começa outro, né? A gente internamente que cria, né? Que acaba entendendo que são soluções distintas e tudo mais. Eu falei, para mim vai ser tudo Sofia, só que agora ela faz uma outra atividade nova. Aí o pessoal, não, mas aí você teve um segundo filho, o Ravi, coitado, ele vai ficar sem robô com o nome dele, então a gente precisa botar o Ravi como o segundo robô. Eu falei, gente, se a gente tiver um terceiro, alguém do time vai ter que ter um filho, porque eu já encerrei as contas aqui, isso meu vão ser só dois. Não vai ter um terceiro pra botar. Até brinquei com a turma, mas foi bem legal, assim, a turma com carinho, né, querendo homenagear, fiquei bastante lisonjeada. A Sofia já sabe disso? Ah, não, ela tem 4 anos, nunca nem Tá muito comentei com cedo. ela. Eu não sei se ela teria percepção do que seria um robô. Eu acho que para ela isso é uma coisa física, né? Ela queria conhecer, não É. sei. Não, 4 anos ainda é muito pouco. Ainda, talvez lá pro Uhum, 7, 8 vai. isso. E a geração O dela vai Rabin, ter. então, com 1 ano e meio. Ah, menos ainda. Mas a geração dela já Uhum, vai entender com muito mais facilidade a história de robô do que a nossa, né? Então. com certeza. De Com fato. E certeza, é vocês pretendem verdade. criar o Avatar? Então, o time já criou, tá? É que a gente não tem. Como a gente ainda não publicou interno nenhum conteúdo, a gente ainda está montando no nosso sistema interno. Esse ano a gente quer sair com a escola de suprimentos, nossa área de processos está montando. Ela até montou uma carinha usando IA também. Dois bonequinhos, ficou bonitinho. Mas tem avatar sim. Eles fizeram, mandaram. Bacana, depois compartilha com a gente, fiquei curioso. Tá bom, compartilho sim. O do Ravi parece até o rostinho dele mesmo, da Sofia parece mesmo um avatarzinho, mas do Ravi parece que ele pegou o rostinho mesmo do Ravi e colou ali, ficou bem bonitinho. Muito bom. Puxa, é uma delícia conversar com você, Gabriele. Quero te agradecer demais aí pelo papo. Muito interessante. A gente, mais de 120 episódios, não tinha abordado ainda essa questão, né, de IA para compras. Então, estava super curioso para entender aí o que você ia nos contar. E eu sei que daria para contar muito mais, mas você trouxe uma riqueza enorme já de detalhes aí que informam e inspiram as pessoas. Então, eu te agradeço muito, viu, Gabriele? Obrigado. Nada, eu que agradeço a oportunidade, Cássio, de ter participado. Foi bacana mesmo, realmente foi um. Vocês levaram super leve aqui o programa, foi bem bacana. Muito bacana. Prazer conversar contigo, Gabriele. Né, novamente, muito obrigado, Cássio, pelo convite. Eu que Espero agradeço. que sejam muitos como esse, né, que foi de fato um papo bem leve, muito bom. É isso aí. Bacana. Cuidado que eu abuso e convido mais vezes, hein? Obrigado a vocês. Estou à disposição. Benchmark que o Aronde comentou, estou à disposição. É isso aí, o Think Tech de hoje vai chegando ao fim. E, Estela, eu depois desse papo fiquei com vontade de colocar IA para gerir as minhas contas pessoais até, viu? Porque já pensou programar os gastos pessoais ou o orçamento de uma viagem com um robô assistente? Eu sou suspeita para falar, mas acho que você ia adorar ter um robô do seu lado. É isso aí, o Think Tech de hoje fica por aqui. Até a próxima, hein?